Sejam bem-vindos ao 33º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito, por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que nunca tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Então hoje Paulo fala, com os irmãos dele, a quem ele estava dirigindo essa carta, quase que como explicando porque ele tem falado, tudo o que ele tem falado. É uma carta um pouco mais dura, é uma carta um pouco mais forte, incisiva de Paulo. E aqui ele explica o porquê. Ele fala, eu me atrevi a escrever essas coisas porque vocês sabem. E vocês precisam lembrar das coisas que vocês já sabem. Então, quer dizer, esse povo, que Paulo vem falando desde o começo, é um povo que já conhece a vontade de Deus, que já conhece a sua palavra. É um povo que já tem uma certa caminhada, uma certa vivência. E quando a gente sabe mais, a gente é mais cobrado, não é? Porque a gente já sabe. Como que eu vou cobrar uma pessoa que ainda não sabe? Não é? Eu cobro aquele que já sabe. Então, essas pessoas, elas já têm um conhecimento de Deus. Mas mesmo assim, a gente se perde. Paulo sabe disso. Então, ele fala, eu vim para lembrar vocês daquilo que vocês já sabem. Porque precisamos ser lembrados diariamente. Por isso que a palavra de Deus é um consumo diário, é o pão de cada dia. Não interessa quantas vezes você lê a Bíblia inteira, você deve continuar lendo e vai continuar aprendendo e vai continuar se lembrando de coisas que você já sabia. E aí ele continua falando porque ele fala, E ele fala, eu falo porque eu sou servo de Cristo. Eu me atrevo a falar. Quantas vezes a gente tem medo de falar uma coisa, medo de passar uma palavra para alguém, medo de evangelizar, medo de pregar. Eu senti medo de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Às vezes a gente sente medo de ensinar uma coisa porque a gente pensa, mas por que eu? Por que eu vou falar isso? Quem sou eu para falar isso? Mas se Deus nos chama, se Ele nos pede, é porque precisamos fazer isso. E Paulo entende isso muito bem, Muito bem. Ele sabe que Cristo chamou para pregar, e principalmente para pregar aos não-judeus. Lá, quando a gente começou o Caminhando com Paulo, eu falei da minha experiência,
Para mim, Paulo me toca muito, porque eu passei por um vale de uma vida muito distante de Deus. E tem pessoas que têm uma vida um pouco mais reta,